Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Pode Crescer. Esse é o podcast do Sebrae de Mato Grosso do Sul. Eu sou Vivian Krajewski e nós estamos aqui direto do Delas Day, o maior evento voltado para mulheres em Mato Grosso do Sul. Uma grande construção coletiva que reúne instituições parceiras para fortalecer o protagonismo feminino. Uma programação que traz temas como liderança, empreendedorismo, diversidade, inovação, painéis de diversos temas, sessões de negócios e muito mais. Fique com a gente, porque o Pode Crescer começa agora. E hoje o Pode Crescer recebe alguém que fala de inovação, comunicação e futuro, mas também que fala de afeto, de presença e família. Ele atuou na RBS TV, afiliada à Rede Globo, é autor de best-sellers O Papai é Pop e O Papai é Pop 2, que até virou filme na Amazon Prime Video. Ele se tornou uma das vozes mais influentes quando o assunto é paternidade moderna. Estamos aqui recebendo Marcos Piangers. Falei certo o seu sobrenome? Perfeito, muito obrigado. Adorei essa introdução. É uma alegria para mim estar aqui também. Eu gosto muito de Campo Grande. Mato Grosso do Sul é um dos estados mais fantásticos do Brasil. Adoro quando o brasileiro descobre o Brasil, né? Ao invés de viajar sempre para os mesmos lugares, decide conhecer lugares diferentes. E acho que essa é uma cidade muito promissora, né? Toda vez que eu venho para cá, ela está melhor, mais bonita, mais desenvolvida. E espero voltar mais vezes. Eu acredito que Campo Grande ficou muito feliz em te receber. Obrigado. E o Delas Day também. E por falar nisso, o Delas Day, um evento totalmente voltado para as mulheres, como é que você se sente sendo convidado de honra, um homem falando sobre paternidade, que é um assunto tão lindo? Eu já me sinto um pouco intruso nesse assunto por si só, né? Porque quando eu falo e comecei a falar sobre cuidado com os filhos, essa é uma posição em que as mulheres elas são hegemônicas, elas dominam esse assunto e aí a gente tem dois problemas. De um lado, as mulheres sobrecarregadas, porque só elas estão falando sobre criar filhos, portanto só elas estão se capacitando, entendendo, discutindo, melhorando, só elas estão indo nas reuniões da escola, só elas estão conhecendo o pediatra, só elas estão entendendo o trabalho que um filho dá, e também só elas estão fazendo a sua produção de conteúdo, né? Eu costumo brincar que nasce um blog de mãe, porque as mães em geral elas querem estar falando sobre aquele assunto que é tão transformador para a mulher do ponto de vista fisiológico. O corpo dela muda, social, a relação dela com as pessoas muda, profissional, a profissão é impactada com a chegada de um filho. Então as mulheres, elas tomaram a frente das discussões da parentalidade. E aí quando eu comecei a produzir conteúdo, primeiro eu comecei a produzir conteúdo de uma forma muito tímida, porque eu tinha medo do que iam achar, eu falando sobre filho, que era algo que eu era completamente apaixonado, mas que eu entendia que vários homens poderiam achar que eu era menos homem por gostar de estar perto das minhas filhas e cuidar delas e trocar fralda e levar na escola e brincar com elas, deixar elas me maquiar. Todos esses eram assuntos um pouco tabu em 2015, antes um pouquinho, né, quando eu comecei a falar sobre isso. E aí, como eu disse, se apresentam dois problemas. Um, as mulheres sobrecarregadas, porque estão cuidando sozinhas dos filhos. E do outro, o homem que decide participar um pouco também se sente deslocadão, assim, né? Não sabe se ali é o papel dele. Então, acho que é uma honra estar aqui no Delas Day. O convite, eu sei que é para falar justamente da posição do masculino, do pai, do parceiro, do companheiro dessa mulher empreendedora no trajeto dela, no entendimento do que é essa realidade masculina moderna, desse homem que está completamente perdido em 2026, porque ele está perdido e ele está muitas vezes ressentido, sem saber qual a sua posição, visto que no Brasil 49%, se eu não me engano esse dado já tá atualizado, mais mulheres no Brasil sustentam o seu lar do que os homens. Então esse homem, ele está perdido, ele está vendo as mulheres entrando no mercado de trabalho, ganhando dinheiro, muitas vezes ganhando mais do que ele, muitas vezes cuidando da casa, cuidando dos filhos,
cuidando da empresa ou cuidando da sua vida profissional. Muitas vezes sobrecarregada, sim, mas muitas vezes também tirando de letra. E esses homens, eles estão sem saber o que fazer nesse cenário. E aí acho que o meu papel hoje é dar uma pincelada de como que os homens estão se sentindo e como que a gente pode trazer esse homem para mais perto, como um companheiro, um parceiro nessa trajetória empreendedora e não como um antagonista. Você acredita que ainda existe um longo caminho para desbravar? Nesse caminho que você já trilhou, que você já influenciou tantos homens. Hoje mesmo agora mesmo você trouxe um dado sobre as mulheres, né? Que muitas sustentam o seu lar, estão ali com seus filhos, muitas são mães solos. Como que você vê ali para você influenciar esses homens? O seu papel? Eu acho que o caminho é muito longo. Você perguntou se o caminho é longo, eu acho que sim, o caminho é longo. Se eu te fizer uma pergunta, por exemplo, quando foi que no Brasil se permitiu que mulheres tomassem empréstimo sem autorização dos maridos? Uau. Eu poderia te dar a opção 1800, ou então 1900, ou então 1970, que foi quando, pela primeira vez, uma mulher podia ir no banco e pegar empréstimo. Olha só, que absurdo. 50 anos atrás não podia, minha mãe não podia. Então, assim, uma série de vitórias para as mulheres aconteceu nos anos 70. Até os anos 70 não era regulamentado o futebol feminino, era proibido mulheres jogarem bola. Nos anos 70, estou falando dos anos 70 e até 1993, uma violência dentro do casamento nos Estados Unidos, que a gente acha que é o país mais evoluído do mundo, não era considerada crime. Até 1993, ontem de novo. Então, sim, o caminho é longo porque as mudanças elas aconteceram muito recentemente. Há muito pouco tempo a mulher está no mercado de trabalho. O homem ainda se enxerga como dono da mulher, como proprietário da família. E essas são transformações que elas têm que acontecer e elas só vão acontecer se a gente falar a respeito. Porque se a gente não fala a respeito, a gente não cura todos esses traumas que se criam. E muitas vezes vem de traumas, né? Familiares em casa. Quando eu olho o meu pai, né? Eu não tive pai, mas quando uma pessoa olha o seu pai e vê que o pai era grosseiro, ausente, só trabalhava, e aí olha para sua mãe, a mãe só cuidava da casa e dos filhos, e quando o pai chegava ficava com medo e quieta, e os filhos ficavam também com medo. E eu acho que não é raro esse tipo de referência. Se eu tenho só essa referência, eu acho que é isso que é uma família, isso que é uma construção familiar, e é assim que é o mundo. O fato é que para a gente ter uma mulher realizada, a gente vai ter que rediscutir isso, o que é uma família, né? Se a família é a propriedade do homem ou é uma parceria entre um homem e uma mulher. E a alegria de estar criando filhos, né? E conjuntamente, não numa responsabilidade apenas da mulher. Piangers, você traz aí da sua forma de viver sobre família. Você fala muito sobre família, você é pai presente. É muito lindo de acompanhar as suas redes sociais, o seu trabalho. Todo mundo assim admira demais e realmente você é uma grande influência. Agora, fala pra gente hoje o que significa a inovação. É tecnologia ou mudança de mentalidade? Eu fui num evento esses dias que tinha inovação no nome, no Rio de Janeiro. E normalmente quando você chega num evento de inovação, você vai ver hoje em dia, né, um robô cachorro, ou um robô que fala, projeção mapeada, Bem isso. e fila no banheiro feminino. Olha só. A coisa mais... impossível, é inadmissível chamar um evento de inovador se tem fila no banheiro feminino. Se não tem água para as pessoas tomarem, se não tem cadeira para as pessoas sentarem. Acho que a inovação maior é a gente entender que todos nós somos agentes de cuidado. Agentes de cuidado. A tecnologia vai sim substituir postos de trabalho e vai sim facilitar processos administrativos. Vai sobrar gente no mercado de trabalho e todas as pesquisas mostram ou indicam que a gente vai ter maior desemprego por causa das máquinas. Para onde vão essas pessoas?
para postos de cuidado. Gente que vai virar para você e vai dizer, tá tudo bem com você? Você tá precisando de alguma coisa? Você já conseguiu um lugar para sentar? Você viu que a gente tem um banheiro bem limpinho ali? Você viu que tem uma água aqui para você beber? Porque isso está fazendo falta no mundo. Todos os hospitais estão lotados, todas as emergências estão lotadas, todas as escolas estão sobrecarregadas, os professores estão sobrecarregados. A gente tem que aprender a ir para a economia real, para a formação real, para o cuidado real. O PIB mundial é de mais ou menos 100 trilhões de dólares. E o mercado de assets no mundo, de especulação financeira, é de mais ou menos 500 trilhões de dólares. 5 vezes o que a economia real representa. Então eu acho que é importante a gente começar a olhar de novo para a economia real, para os cuidadores, para os professores, para os médicos, para as pessoas que estão no dia a dia produzindo coisas importantes como agora. Eu cheguei nesse evento e a Lívia veio se apresentar para mim e disse, eu trabalho num ciclo de reciclagem de lixo e de cuidado com o meio ambiente, e ela mergulha nas cavernas de Bonito e ela percebeu que tá chegando lixo no oceano e nos rios, e ela tinha que fazer alguma coisa. Ou seja, ela foi para a vida real, para a economia real. Ela não está falando de uma especulação imobiliária, de uma opção de um papel imaginário, de uma valorização de uma ação de uma empresa que não entrega resultado. Ela está fazendo algo que é palpável, que é uma transformação de verdade. Eu acho que é para aí que a humanidade deveria ir, e é aí que a gente deveria chamar de inovação. Agora, para a gente fechar, eu gostaria que você passasse para a gente uma dica prática para as mulheres. Para as mulheres que, de repente, são mães solos, né? Que estão ali, que estão querendo, que infelizmente são até pais também, né? Pai e mãe. Qual é a dica que você passa hoje para essas mulheres que estão ali na lida e para os homens também? Para mim isso é muito tocante, porque a minha mãe foi uma mãe sozinha. E eu ouço de muitas mães sozinhas quão é difícil e o quanto elas se sentem culpadas. Muitas delas estão aqui empreendendo, se capacitando num evento desse, que é o maior evento de empreendedorismo feminino do Mato Grosso do Sul. E ao mesmo tempo com o coração meio partido, porque estão pensando assim, mas eu podia estar com meu filho, mas eu podia estar, né, em casa, e elas estão aqui. E eu digo para elas o que eu sinto como filho de mãe solo, que é o seguinte: certamente essa mulher, se olhasse para sua filha e a filha em algum momento se sentisse culpada de não estar com ela, com a mãe, porque está se capacitando ou estudando ou empreendendo ou trabalhando, a mãe ia dizer, filha, vai lá dar o seu show, eu te criei para você dar o seu show. Eu, como filho de mãe solo, posso dizer a mesma coisa para uma mãe. Mãe, eu sei que você me ama, vai lá dar o seu show. Eu sei que você está fazendo o seu melhor, querendo brilhar nesse mundo, vai lá, eu tenho o maior orgulho de te ver brilhar. Ou seja, essa culpa que às vezes a gente sente como pai, ou muito mais as mulheres como mães, é uma culpa que ela só pode existir se você está com a sua alma quebrada, está fazendo alguma coisa que você não gosta e que você sabe que não faz bem para o mundo e que você sabe que não faz bem para você mesmo e que não tem impacto positivo na vida das pessoas. Agora, se é o contrário, se faz um impacto positivo na vida das pessoas, se você está criando formas de fazer uma coisa que tem um impacto econômico na vida dos outros positivo, se você está se realizando naquilo, se você é feliz fazendo aquilo, eu, como filho de mãe solo, digo que eu acredito que todo filho deve sentir: mãe, vai dar seu show, vai fazer o seu melhor, eu fico muito orgulhoso de você estar fazendo o que você faz. E isso também é uma sinalização para o filho, quando chegar a vez dele, fazer o seu melhor.
Muito obrigada, Marcos Obrigado. Piangers, pela sua participação hoje aqui no Delas Day, no nosso podcast Pode Crescer, do Sebrae de Mato Grosso do Sul. E nós temos um presente para você. Obrigado. Esse presente que é do Sebrae de Mato Grosso do Sul, que são de empreendedoras Que legal. que se conectaram ao Sebrae MS. Um presente especial para você. Poxa, que legal. Fiquei muito feliz. E já dá pra ver que é um chapéu mesmo. Já pode né? abrir. Eu vou abrir e vou botar o chapéu. Ai, que legal. Pra já ficar... A gente já faz uma propaganda aqui das empreendedoras. Sapiquá Pantaneira. Olha, Sapiquá que máximo. Pantaneira. Olha só Só que coisa incrível. Meu Deus, que Lindo, coisa maravilhosa. né? Sabe que teve uma vez que eu vim num evento do Sebrae aqui em Campo Grande, e aí eu falei, eu quero ir em todos os estandes Olha só que legal. para conhecer as coisas daqui, que são coisas maravilhosas. Sempre são coisas maravilhosas. Com certeza. E aí eu fui de stand em stand comprando coisas, tenho até hoje lá em casa. Então, um monte de coisa que eu comprei, agora tem mais Fica o esse presente. convite para você conhecer as nossas riquezas naturais aqui de Mato Grosso do Sul. Muito obrigada, Marcos. Obrigado Tudo de bom vocês pra pelo você. convite e pela generosidade. E esse foi mais um episódio direto do Delas Day. Se você gostou desse conteúdo, curte aí, se inscreva no nosso canal e fique ligado em mais episódios.